Eu achei bem criativo e algo totalmente possível. Meu nome é Diandra, tenho doutorado em física e comecei com física da matéria condensada no campo da nanomedicina. Eu escrevi esse livro sobre a física por trás da NASCAR e, baseada nele, vou comentar algumas cenas de Velozes e Furiosos. Esta cena é difícil de analisar, já que não sabemos exatamente por quanto tempo eles caem. Poderia ser entre 11 segundos ou talvez 15 segundos. É um longo tempo para estar em queda. Eu calculei qual seria a velocidade terminal do personagem Dom. Essa é a maior velocidade que ele pode cair. A resistência aumenta com a velocidade. Ele quase se aproxima. Depois de 11 segundos, Dom estaria caindo a 200 km por hora quando atinge a água. Até esse ponto, ele teria caído por cerca de 540 metros desde a ponte. Mas veja bem, são 200 km por hora na água. Talvez até dê para sobreviver. Laszlo Chala detém o recorde de salto mais alto. Ele saltou de 58 metros e atingiu a água a 122 km por hora. Ele quebrou a clavícula e deslocou a pelvis. A ponte Golden Gate tem cerca de 75 metros. As pessoas atingem a água a 138 km por hora. Apenas 5% das pessoas que saltam sobrevivem. As chances são muito baixas. Eles construíram um lançador e jogaram este belo Corvette de 1966 da beira de um penhasco. Depois, tiveram dublês que gravaram separadamente do carro, até porque ser atropelado no ar seria pior do que bater na água. Os dublês gravaram presos a cabos. Depois, eles gravaram com os atores reais no chroma key. Nessa cena eles estavam a uns 2 metros do chão. Para esta cena, eu teria que dar a nota 2, afinal de contas, não daria para sobreviver a uma queda tão longa quanto essa. Este é um Camaro de 1969 que tem cerca de 1.600 quilos. Os dois estão a 145 km por hora. Dá para ver que quando o carro e o barco estão acelerando, eles estão paralelos um ao outro. Eu só não sei como de repente ele conseguiu se colocar atrás do barco, mas vamos supor que isso aconteceu de alguma forma. Quando o carro decola, ele está em um ângulo de 45 graus da rampa e está a 190 km por hora. Nem toda a velocidade nos leva em uma direção horizontal. Tirei o cosseno de 45 e descobri que eles estão a 125 km por hora. Esse é o problema. Parece que o barco e o carro estão na mesma velocidade. Se o barco está a 160 km por hora, estará a 365 metros da costa, mas o carro só pode ir a 288 metros no ar, então o carro não conseguiria chegar ao barco. Vamos supor que o barco estivesse a 125 km por hora, essa velocidade seria suficiente e compensaria toda a distância entre ele e o barco. Se incluir a resistência, ele perde parte da velocidade, mas ainda assim, atingiria o barco a cerca de 168 km por hora. Naquele momento, a energia cinética do carro e dos passageiros é igual a cerca de 90 gramas de trinitrotolueno. Essa é a causa de toda a destruição, mas os rapazes também seriam afetados pelo impacto e as consequências seriam muito piores do que um simples braço quebrado. Acho que daria a nota 7, porque é algo possível de acontecer. Modificaram este tanque para que atingisse 95 km por hora. Vamos supor que o carro estivesse a 100 km por hora, bem como quem estava dirigindo. Analisando a conservação do momento e calculando a velocidade em que se chocaram, veremos que eles estavam indo a 65 km por hora. Acontece uma mudança na velocidade. O problema é quando eles colidem com o carro a 65 km por hora. Se ela pesa uns 55 kg e ele pesa cerca de 100,
Estamos falando de uns 155 quilos. Eles colidem com uma aceleração de quase 100 G, sem nenhuma proteção. Pilotos de carros de corrida sobrevivem a impactos de 100 G, com esses carros enormes o cercando. Talvez seja possível que Dom possa se lançar no ângulo certo para interceptar a Letty. Além do mais, talvez seja possível que isso o tenha levado para a segunda ponte, ao invés de ter ficado naquela primeira. Também é possível que tenha aparecido um carro no exato momento em que eles caem juntos e eles podem sim ter sobrevivido. Tudo isso pode ter acontecido, mas todas as coisas juntas é coincidência demais. Uma vez no ar, não tem mais volta. Uma única falha de cálculo faria ele não agarrá-la. Se perceber, os jogadores de beisebol desenvolvem essa capacidade muito intuitiva de saber o arco da bola. Afinal de contas, é um movimento parabólico. Talvez Dom entenda tão bem a física que ele sabia exatamente onde se lançar. Pode-se dizer o mesmo sobre um piloto de carro de corrida. Ele será capaz de entender e explicar a aceleração centrípeta só pelo entendimento intuitivo. Então é possível, talvez Dom já tenha resgatado muitas pessoas que estavam voando no ar, e ele entende como fazê-lo. Hollywood tem a própria física. Eles têm uma coisa chamada dilatação do tempo. Quando algo eletrizante está acontecendo, pode levar o tempo que eles quiserem. Vamos pegar um número como exemplo. Digamos que o carro está andando a 190 km por hora, ou seja, o carro anda 3 km a cada minuto. Para cada minuto dessa cena, eles estão andando 3 km. A maior pista de aeroporto do mundo tem 5,5 km. Se eles estivessem nessa pista, a cena poderia durar até 1,7 minutos. No filme, a cena tem 11 ou 12 minutos. Seria necessária uma pista absolutamente longa para isso, uma pista que nem existe. Na cena, Dom está dirigindo um Dodge Charger 2012. Vamos supor que esta seja uma versão super reforçada desse modelo. Ele não tem muito tempo para acelerar. Até porque ele só tem o interior do avião e, como você viu na luta, não há muito espaço ali dentro. Vou ter que dar nota 1, e a razão é que nessa cena, eles superaram um pouco a minha capacidade de simplesmente ignorar a realidade. Só pelo enredo eu tento saber quanto pesa esse cofre. Vamos presumir que seja um cofre de 4.500 quilos. Lá dentro, há 100 milhões de dólares em notas de 100, isso vai nos dar mais 1.000 quilos. Dom pesa mais uns 100 quilos. Já o carro pesa mais 1.896 quilos. Isso nos dá um peso total de 7.500 quilos que o carro tem que acelerar. Você já tentou mover algo pesado, como uma geladeira ou uma estante? Sabe quando você empurra e o objeto não se move, empurra com mais força e só então ele se move? No momento em que se move, se supera a força de atrito estático. A força de atrito estático é maior do que a força de atrito cinético. Em suma, uma vez que se consegue mover algo, é mais fácil mantê-lo em movimento. Então a pergunta é, será que é possível que esse Charger modelo 2010 supere a força de atrito que é necessária para se mover? Portanto, vamos calcular quanto tempo levaria para chegar a 80 km por hora. Temos um carro com 425 cavalos de potência com aceleração de 7.548 kg. Isso resulta em 5,8 segundos, o que é um pouco mais do que o tempo que levou no filme. O fato de acelerar tão rápido definitivamente não poderia acontecer na vida real. Isso sem considerar o atrito. Se considerarmos esse elemento no cálculo, você vai descobrir que o coeficiente de atrito entre o aço e o asfalto é bastante alto. Então o mais provável é que não se consiga mover o cofre nem com um impulso de óxido nitroso. Quando já está em movimento, é mais fácil continuar. A equipe que fez essa cena descobriu exatamente o que eu expliquei, só que da maneira mais difícil. A equipe até colocou um material escorregadio no fundo do cofre para facilitar. O problema é que quando queremos tornar algo mais fácil de mover, ele também se torna mais difícil de parar. Eles devem ter ficado muito surpresos ao descobrirem que demorava muito mais tempo do que eles pensavam para parar o cofre.
Outra questão é que de um lado você tem a massa do carro e de Dom, totalizando uns 900 quilos, e do outro lado você tem a massa do cofre, que é de cerca de 6.800 quilos. Sendo assim, nós temos uma coisa que é 7 vezes maior do que a outra. Agora imagine quando eles estão descendo, e então Dom manobra e deixa o cofre fazer uma volta. Como falei, o cofre é 7 vezes mais pesado que Dom e o carro juntos, e eu simplesmente não acredito que ele tenha tração suficiente para balançar o cofre, sem que o cofre puxe o carro. Essas cenas foram gravadas de forma prática, e não com computação gráfica. Eles construíram uns 7 ou 8 cofres diferentes, com pesos diferentes, para gravar todas essas cenas. Inclusive, em algumas cenas, o cofre tinha um pequeno motor na parte interna, isso o fazia andar sem a ajuda do carro. Eu daria a nota 5 para essa cena. Todo mundo já subiu a escada rolante no sentido contrário. É tipo isso. Tudo isso depende da capacidade da pessoa de correr mais rápido do que o ônibus cai. Quando filmaram, o dublê de fato correu por cima do ônibus que estava caindo. Porém, não é como empurrar algo que está parado, você está empurrando algo que está se movendo na direção oposta. O carro girou para estar na posição perfeita para ele segurar. Quando ele segura a barra e o carro para de repente, temos o exemplo perfeito da lei de Newton, onde um objeto em movimento continuará em movimento, o carro para, mas o rapaz continua. Eu daria a nota 10 por ele ter subido o ônibus, achei a cena bem criativa e totalmente possível. Mais uma vez, temos muitos cortes e isso dificulta ver o que de fato está acontecendo. Este é um Lykan Hypersport que tem 780 cavalos de potência, ele custa 3,4 milhões de dólares e há apenas 7 deles no mundo. Às vezes eu acho que eles fazem em câmera lenta só para que pessoas como eu não possam fazer os cálculos. A que velocidade você tem que estar para que possa percorrer a distância entre os edifícios? Se presumirmos que a distância seja de em média 45 metros, você vai cair um pouco, portanto, sempre que algo sai na horizontal, vai descer um pouquinho. Claramente dá para ver que o carro cai uns 2 andares, que somam cerca de uns 6 metros. A equação é a seguinte: a que velocidade você tem que estar para cair 2 andares com 45 metros de distância horizontal? Cair 2 andares levaria em média 1 segundo, e você precisaria estar a 220 km por hora. Se fossem 4 andares, seriam 1,6 segundos a 150 km por hora. Este carro chega a 345 km por hora, a velocidade máxima não é a questão é o tempo que ele leva para chegar à velocidade máxima. Esse carro vai de 0 a 100 km em 2,8 segundos. Para isso, são necessários 37 metros de aceleração constante. Na cena, parecem ser espaços bem pequenos, já que ele estava dando muitas voltas. Tudo isso para chegar a 100, mas se quiser chegar a 200 km por hora, isso levaria 9,4 segundos. Você precisaria de 260 metros para alcançar essa velocidade, coisa que não seria possível naquele prédio. Outro problema é que quando eles estão dando voltas, devem estar exercendo uma tremenda força G, por causa do movimento circular. Tentei procurar o coeficiente de atrito entre os pneus e o mármore, mas é muito difícil de encontrar esse dado, já que a maioria das pessoas não costumam dirigir carros dentro do apartamento. De qualquer forma, eu me questiono se seria possível manter a tração nas rodas, circulando dessa maneira em um piso de mármore. Mais uma vez, temos um exemplo de várias coisas que poderiam acontecer, mas se juntar todas elas, não é tão crível assim. Mesmo um vidro muito forte e reforçado que usariam em um arranha-céus como este, não resistiria a um carro de 1.300 quilos que está a 150 ou 200 km por hora. A energia cinética do carro é muito alta. Cadê o cinto de segurança dele? Eu adoro a cara de indiferença que ele faz depois de uma coisa dessas acontecer. Sei que esse Charger foi especialmente modificado para dirigir na neve. Claramente, o gelo nesta parte seria bem fino, e com tanto calor, ele iria derreter e isso dificultaria a tração.
A física de como o carro se moveria depois da colisão é bem precisa, me impressionou. Outra coisa que as pessoas não entendem é que quando um carro pega fogo, esse fogo consome todo o oxigênio. Se você estiver no carro, você fica muito quente, desorientado e a fumaça não te deixa enxergar nada. Então essa cena com muito fogo e o personagem escapando ileso tem alguns problemas de realismo. No geral, acho a cena até plausível e pela física do gelo, eu daria a nota 10. Vamos exemplificar com um caminhão-tanque que carrega uns 26.500 litros de gasolina. A densidade da gasolina é de 0,73 kg por litro, cerca de 19.000 kg indo na direção deles. Se fosse algo que se move com regularidade, ou que tem uma constância, até que tudo bem, daria para calcular. É como pular corda, você olha e sabe quando deve pular. Mas o problema é que se você olhar, o caminhão vem rolando assim, e vem rolando para frente. Portanto, não há como prever exatamente como ele está vindo. Se o caminhão tem 19.000 quilos e o carro 1.800, claramente ele vai esmagar o carro. Meu primeiro carro foi um Buick LeSabre 1988, que tem aproximadamente o mesmo tamanho que o Buick Grand National do filme. As chances de ele passar por baixo do caminhão são muito baixas. Quando o caminhão começa a rolar, ele tem uma certa energia cinética, mas toda vez que atinge algo como as rochas e o chão, ele perde um pouco dessa energia. Por isso, não vai ficar tão alto. Portanto, quanto mais tempo ele espera, mais difícil será para colocar o carro debaixo do caminhão. Eu daria nota 3. Acho que esse é um Nissan 350Z. A pessoa dentro do carro está usando uma combinação do volante, da embreagem e dos freios para fazer o carro girar na curva. Na verdade, é mais fácil fazer um drift na curva do que fazer um drift em linha reta. Eu gostaria mesmo de saber quantos takes foram necessários para gravar isso. Você pode fazer drift até quando seus pneus resistirem, você só precisa de tração igual e o mesmo peso em todos os pneus. Ao fazer o drift, você quer que a traseira do carro deslize para frente e para trás. Os pneus não estão rodando como se você estivesse dirigindo, eles estão deslizando, um fenômeno totalmente diferente. Em algum momento eles estarão tão danificados que vão estourar. Um bom motorista definitivamente consegue fazer isso. Agora, se eles tivessem mostrado um iniciante, eu daria nota 0. Este é um exemplo perfeito de equilíbrio estático. Enquanto os carros estiverem exercendo a mesma força, Dom não vai a lugar algum. Imagine que Dom esteja entre dois carros, um puxando para a esquerda, outro para a direita. Enquanto os dois fizerem a mesma força, não tem o que Dom possa fazer. O problema é que você tem a tração entre os pneus e o solo, que é o nosso fator limitante aqui. E estão falando desse carro ter 2.000, 3.000, até 5.000 cavalos de potência, e o mesmo, não sei se é tudo isso. Tudo o que ele precisa é ter potência para um pouco de folga. Basta uma pequena folga para ele sair do lugar, mas o que eu não estou entendendo é o que está acontecendo com as forças que vêm de trás dele. Quando ele se mover, significa que a força perdeu o equilíbrio. A razão disso é que a soma líquida de todas as forças exercidas no carro é igual a 0. Quando um lado se desequilibra, todo o resto se solta, mas isso só acontece se alguém não estiver fazendo seu trabalho direito. Alguém em um dos outros carros deve ter momentaneamente perdido a concentração, e deve ter sido assim que ele conseguiu sair dessa situação. O problema em dar uma nota para esta cena é que eu não vi todo o contexto, só vejo o interior dos carros, mas não tenho uma visão panorâmica do caso. Fica muito difícil ver o que aconteceu. O médico deveria ter levado isso em conta, já que o objetivo do gesso é justamente imobilizar o braço, então se ele consegue flexionar o braço tem algo errado. Será que flexionar o braço quebraria um gesso? Aparentemente sim. Talvez seja por isso que ele está sempre usando regata nos filmes. É difícil julgar, porque eu sei que eu não conseguiria fazer isso.
Dá até para assistir e pensar que talvez ele consiga fazer essas coisas, mesmo não sendo 100% realistas. Eu amo esses filmes, acho que eles são muito divertidos, e acho ótimo assistir algo sabendo que os bons vencem no final.